E aqui mais uma vez vamos refletir na palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre congregar, uma coisa que está cada vez mais escassa nos nossos dias, não é isso? Mais difícil de acontecer. A nossa leitura hoje é em Mateus capítulo 16, versículos 13 ao versículo 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado da carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar da terra terá sido desligado dos céus. Quão importante é a igreja do Senhor, que foi fundada por Jesus. Quando ele fala isso para o seu discípulo, é porque os discípulos do Senhor iam seguir a sua missão de fundar a sua igreja aqui na terra. E a importância da igreja, porque o que a igreja ligar será ligado com o céu, o que desligar será desligado. Muitas vezes nós não valorizamos isso e por qualquer motivo não vamos na igreja, deixamos de congregar. Em Hebreus 10, versículo 25, que foi o nosso versículo de destaque de hoje, diz: não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Veja bem, a leitura de Hebreus, quantos anos atrás as pessoas já tinham esse hábito de deixar de ir para a igreja, deixar de se reunir. Isso faz mal à nossa vida espiritual. Quando o texto diz as portas do inferno não irão prevalecer, é porque haverá uma batalha. E uma das armas que o inimigo usa é: não preciso ir mais à igreja. Coloca no coração do cristão que não preciso mais. Vou me contentar com alguns livros que eu leio, uns versículos que eu leio da palavra de Deus no meu celular. Assisto uns vídeos evangélicos legais e até compartilho aí na internet. Outros até dizem que o horário não dá certo com o tempo que a pessoa tem. Quanto valor damos à reunião da igreja, onde Jesus Cristo formou, criou e fundou para que nós pudéssemos estar lá. Talvez você está desanimado porque você está desmotivado devido a ter havido alguns escândalos na igreja. Mas Jesus falou que é inevitável que os escândalos venham, mas ai daqueles por quem os escândalos virão. Não é por um motivo do escândalo ou de qualquer coisa que aconteceu na igreja que eu vou deixar de congregar, porque quem vai perder sou eu. Eu tenho que me fortalecer a minha vida espiritual com os irmãos que estão ali. Essa comunidade que Jesus deixou foi para nos fortalecer uns aos outros. Talvez algumas pessoas dizem: na igreja tem umas pessoas que não me agradam, e até dizem: eu não concordo com a posição de algumas pessoas que estão ali. Mas onde fica o dono da igreja em meio a tudo isso? Aquele que comprou-a com seu sangue quando subiu naquela cruz e fundou a igreja para que a igreja fosse firmada e que o inferno não prevaleceria sobre ela. Será se eu não estou jogando contra a igreja? A igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem para juntos seguirem a Deus. A igreja é uma comunidade. A Bíblia diz que a igreja é todos os crentes, todos os salvos de todo o mundo, do passado, presente e futuro, formam a igreja e estão eternamente ligados através de Jesus Cristo, o fundador da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, a igreja é a noiva de Cristo, o plano maravilhoso de Deus para levar
as boas novas do Evangelho ao mundo. Jesus disse que edificaria sua igreja e que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Se eu deixo de ir para a igreja, se eu deixo de congregar com os irmãos, eu não estou fazendo mais parte do corpo. Deus nos fez uns diferentes de outros. É necessário nos reunir para nos fortalecer uns aos outros. As divergências vão existir, mas em amor, com o auxílio da palavra de Deus, nos ajustamos rumo ao céu, aonde Jesus nos aguarda. Veja o que fala em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Um texto usado para o casamento, para a união de 2 pessoas, mas também que podemos colocar diante do Senhor como: se nós estamos ligados uns com os outros, dificilmente seremos vencidos. Mas se achamos que sabemos mais do que Deus, Ele que diz que não é bom que o homem viva só, isso em Gênesis, quando Ele fez a auxiliadora para formar pessoas, deu uma auxiliadora ao homem, e assim essas 2 pessoas formassem a humanidade que existe hoje. Lá em Gênesis 2:18 fala: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Outro texto usado para a união de 2 pessoas, de um homem e de uma mulher, para o casamento. Veja, nós não podemos vencer sozinhos. Precisamos uns dos outros para continuar nossa jornada. A igreja é formada por pessoas, e foi por essas pessoas que Jesus morreu naquela cruz. Se queremos ter um bom relacionamento com Deus, precisamos nos reunir como igreja. Depois do convite, muitos templos, depois do Covid, quantas pessoas deixaram de congregar, quantas pessoas deixaram de participar dos cultos, porque muitas igrejas foram fechadas. E quando tiveram a oportunidade de reabrir as suas portas, não teve mais os cultos regulares como deveria, porque muitos deixaram de participar. Os motivos são variados, como falamos agora há pouco. São tantas desculpas para não ir à igreja. Mas uma coisa é certa, amigos: Deus conhece o nosso coração. Ele sabe. Ao deixarmos de congregar sem motivos justos, estamos a serviço do inimigo, sabia? Se você deixa de participar da reunião das igrejas, da igreja de Deus, a igreja de Cristo, se você deixa de ter comunhão com os irmãos, estamos jogando contra o Senhor. Não tem como vencer só. Jesus sabia da necessidade de nos reunir como igreja, por isso Ele fundou a igreja. Na reflexão de ontem, lemos em Apocalipse 7 sobre a multidão que ninguém podia enumerar. O texto é Apocalipse 7, versículo 9, que diz: depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. E no versículo 10 diz: e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Vá à igreja para aprender, para ensaiar um louvor agradável a Deus, para estarmos juntos no meio dessa grande multidão. Não valorize os problemas que existem ali como um obstáculo e se afaste de congregar, mas sim como uma oportunidade para um ajuste, para nos preparar para um louvor junto com aquela grande multidão que estará diante do Senhor na eternidade. Aproveite o tempo que você tem, leve sua família à igreja, leve seus filhos, ensine eles o temor do Senhor, ensine eles a congregar, deixe o celular de lado, a TV, a distração, esse entretenimento que o mundo coloca à nossa frente. É bom em alguns momentos, mas não deve dominar a nossa vida. Em primeiro lugar, devemos buscar a presença de Deus.
ensinar nossos filhos, a nossa família por esse caminho. Depois, o resto é depois. Em primeiro lugar, temos que valorizar um louvor agradável a Deus, uma adoração sincera, que o Senhor se agrade e que tenha em nós uma alegria eterna, porque Deus nos proporciona uma alegria muito grande quando estamos juntos, quando nós nos reunimos para louvar, para exaltar o seu nome. Isso não tem preço. Quando realmente estamos com desejo no coração de louvar e exaltar o Senhor, Ele abre infinitas oportunidades para estarmos felizes e situações agradáveis com os irmãos, diante do Senhor, na igreja, em casa, onde estivermos. Nos reunimos como igreja, que estejamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Que Deus abençoe cada um de nós e que Ele desperte esse desejo de buscar a Ele, de servir a Ele de todo o coração, e que não sejam os obstáculos do mundo motivo de tropeço que me afaste da presença do Senhor. Que Deus abençoe você nesse dia. Louve e exalte o Senhor enquanto é tempo. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais